Pessoas, gente linda, sensacional, de maravilhosa. Hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns assuntos que pode deixar todo mundo aí um pouco tenso, tá? Vamos conversar sobre a regência de Saturno no ano de 2024, bem como a entrada de Plutão no signo de Aquário, que também acontece nesse ano de 2024, que está começando ainda e parece que tretas vão rolar, tá? Eu sou a Gisele, esse é o meu canal Gividal. Sejam todos muito bem-vindos. Gatos garotos e gatas garotas, vamos começar a nossa conversa de hoje falando sobre o planeta Saturno. Saturno, que é esse planeta que está aparecendo aqui para vocês, ele é conhecido como o planeta das energias de disciplina e limitações. É o senhor do karma. Gente, eu também acho. Saturno é o deus romano, vamos relembrar, equivalente ao deus grego Cronos. Estão lembrados? Vocês lembram? O pai do ano, lembra que comia os filhos porque ele tinha medo que um deles o derrotasse? Pois é esse aí, tá? Esse planeta, gente, ele representa o tempo em seu aspecto destrutivo, regente dos destinos e a que tudo pode devorar. Bom, inclusive os filhos, né? Esse planeta, ele exerce uma força de limitação, restrições, obstáculos a serem enfrentados e responsabilidades. Uau! Então, pessoas, esse ano teremos que nos esforçar um pouco mais para conseguirmos o que nós desejamos. Mas, prestem atenção, tudo que conquistarmos terão bases sólidas e duradouras. Está começando a ficar menos ruim, né? Só que tem um detalhe. Esse ano tem a regência de Saturno, ok. Mas estamos também no grande ciclo de Saturno, que, de acordo com a antiga civilização que formou o Império Caldeu, dura em média 36 anos. Então não pensem que, tipo assim, 2024 vai ser tenso, mas em 2025 tudo vai voltar ao normal, porque, desculpa, tá? Mas não vai ser bem assim. A movimentação não é minha, tá, gente? É dos astros. Então, eu também estou aqui, eu também vou sofrer com tudo isso aí que eu vou falar para vocês agora, tá? O que Saturno, tá, quer dizer, quer comunicar para a gente? Se a gente continuar a fazer mais do mesmo, o resultado pode ser muito ruim. Deu para entender? Se não deu, vocês vão entender. O grande ciclo de Saturno começou em 2017 e vai até aproximadamente 2052. São 36 anos. Esse grande ciclo ele tem uma influência mais diluída e lenta, que vai acontecer ao longo dos anos, mas vai continuar acontecendo, independente de quem seja o regente, o planeta regente daquele ano, tá? Agora, olha só. Estamos no grande ciclo de Saturno. E 2024 será regido por quem? Por Saturno. Então, a força desse planeta nesse ano está vindo com tudo, né? E aquela lei hermética do ritmo em ação, tá? Tudo tem fluxo e refluxo, lembram? Tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Essa é uma das leis herméticas que está escrita no Kybalion, no livro Kybalion. Tem vídeo aqui no canal de Vidal, onde eu falo bem rapidamente sobre as leis herméticas, tá? Eu vou deixar o card do vídeo em algum momento, tá bom? Mas o que isso significa, pessoas? Essa lei, gente, está dizendo que a mesma força aplicada em um determinado movimento será aplicada no seu retorno. Por exemplo, se você gasta compulsivamente, sem planejamento, sem comedimento, o ritmo no seu retorno vai trazer um período de grande escassez. Compreendeu? Outro exemplo é quando alguém vamos dizer assim, maledicente. Fala as coisas das quais nada sabe sobre a vida alheia. Às vezes, até destruindo a reputação de algumas pessoas. O ritmo pode trazer algumas situações para esse fofoqueiro de plantão,
como precisar de quem ele destruiu a reputação e não conseguir a ajuda, ter algum segredo seu revelado, porque afinal de contas, ninguém é uma folha em branco, né? Todo mundo tem aí uma bagagem, tem o passado, já viveu alguma coisa. E aí essa pessoa pode se encontrar na mesma situação daquela outra que ele causou danos à imagem, à moral da pessoa. Os exemplos são muitos, mas acho que já deu para entender, né? Acho que vocês já conseguiram entender. O que acontece? A gente deve equilibrar a força da movimentação do pêndulo. Aplicar uma força que seja favorável, tanto para ir quanto para voltar. Porque as mudanças, gente, elas vão acontecer. Ainda mais em um ano onde Saturno está mega forte, né? Então, gente, em 2024, ou melhor, durante essa influência de Saturno, é o momento de colhermos as ações que praticamos no passado. É um ano com 4 eclipses, 2 solares e 2 lunares, e cada um deles terá efeito por até 6 meses, de acordo com a astrologia. Esses eclipses, gente, vão influenciar nos relacionamentos, com muitos questionamentos e mudanças, podendo ocorrer, acontecer, inclusive, alguns términos, tá? Então, gente, olha só. Teremos 5 superluas, 3 durante a lua nova e 2 na lua cheia, que é o foco de preocupação dos astrólogos. Porque as superluas cheias, elas aumentam os efeitos dos aspectos e trânsitos que estão no céu no momento em que elas estão acontecendo, tá? Então, assim, se forem positivos, ótimo. Agora, mas se forem aspectos tensos, eita, né? Prestem atenção. Março, abril e maio teremos movimentações astrológicas que podem trazer prosperidade, inovação e ambição. Isso vai de cada um, se você souber aproveitar esse momento. Lembra que eu falei da lei hermética do ritmo? Então, cuidado. Por quê? Porque no segundo semestre nós teremos outros aspectos que podem levar tudo que você construiu no primeiro semestre a perder. Se a gente não tiver no primeiro semestre empenho, planejamento, persistência, racionalidade, se a gente não agir dessa forma, o que nós construímos, aproveitando as influências positivas de Júpiter em Touro, até mais ou menos dia 25 de maio, e a conjunção entre Júpiter e Urano, entre março, abril e maio, pode falhar, tá? Mercúrio fica retrógrado 4 vezes, de novo. Em 2023, não sei se vocês lembram, mas eu fiz vídeo, também tem vídeo no canal, também foi assim, tá? São períodos, quando o Mercúrio está retrógrado, que trazem alguns desafios na comunicação, que fica um pouco nebulosa, podendo causar alguns problemas por falta de entendimento do que foi dito, escrito, além de confusões e atrasos também em viagens, problemas com eletrônicos. Bom, aqui, gente, eu tô falando para vocês um apanhadão, tá, do que vai rolar nesse ano de 2024, ok? Mas conforme as coisas é, forem chegando, né, eu vou conversando com vocês em outros vídeos, ok? Vamos conversar um pouco sobre a entrada de Plutão em Aquário, onde ele vai permanecer por 20 anos. Todo mundo está dizendo que vai começar a era de Aquário, coisa e tal, mas vocês sabem o que é uma era astrológica? Pois é, eu também não sabia, então eu fui pesquisar, claro. Uma era astrológica marca a mudança gradual e contínua do eixo do planeta Terra. Os astrólogos e astrônomos, quando observam a movimentação no céu, estão aqui na Terra. Para determinar essas movimentações, após muitos séculos de observação, foi criada a astrometria, que em astronomia estuda a medida precisa da posição de estrelas, planetas e outros corpos celestes, distâncias, velocidade e a forma como se movimentam com relação à Terra, ao nosso planeta. Tá?
Então, esses cientistas criaram os cálculos a partir da esfera celeste, que é a abóbada celeste, que vemos ao olharmos para o céu. Para realizar esse cálculo, os astrólogos e astrônomos, eles usam, tá, o equador celeste, que é uma projeção do equador terrestre, da nossa linha do equador, só que no espaço, cortando a esfera celeste. A trajetória do Sol não é sobre o equador celeste. A linha, gente, formada pela órbita da Terra ao redor do Sol, se chama eclíptica. Na verdade, essa linha é considerada como se fosse o Sol se movimentando ao redor da Terra. Mas lembram que eu falei que a observação é do ponto de vista de quem está no planeta Terra, certo? Então, gente, é claro que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o contrário. É porque, quando a gente observa daqui, a impressão que dá é que o Sol é que está girando ao nosso redor, mas não é isso que acontece. Essa é uma forma, gente, de se posicionar em relação aos astros, para a gente poder observar como se movimentam no espaço. Olha só, gente, eu tenho também uma outra forma de se posicionar, que é, sabe qual? Deixando seu like nesse vídeo e compartilhando com alguém que curte o tema. Tá legal? Mas voltando às eras astrológicas, quando o Sol ele cruza a linha do equador celeste pela eclíptica, ele é chamado de ponto vernal, que aqui no hemisfério sul determina o equinócio de outono, ou seja, mais ou menos no dia 21 de março, quando começa o ano novo astrológico para a gente aqui, tá? No hemisfério norte, começa a primavera. A era é definida pela constelação para onde o ponto vernal está apontando. Por que eu falei tudo isso? Porque as eras astrológicas, gente, elas se deslocam muito lentamente e de forma gradual o eixo da Terra, ok? Essa alteração do eixo da Terra ocorre, em média, em torno de 25.000 a 26.000 anos. Ou seja, a volta completa depois que o ponto vernal passou por todas as constelações. Dura tudo isso. Então, uma constelação não é igual a um signo, tá? E para mudar de constelação leva em torno de 2.000 anos, mais ou menos. Os signos são espaços imaginários no céu que formam a roda zodiacal. E as constelações são as figuras formadas através da ligação entre estrelas. Por exemplo, a constelação Cruzeiro do Sul, Ursa Maior, Ursa Menor, constelação de Aquário. As constelações, elas se movem no céu. Os signos não, eles ficam lá paradões. Tanto é que, quando a gente faz o mapa astral nunca é igual de uma pessoa para outra. Por quê? Porque as constelações já se moveram, as estrelas se moveram, né? Os signos estão ali, parados, tá? Então, na realidade, há 2.000 anos atrás, mais ou menos, o ponto vernal apontou para a constelação de Peixes. A era de Aquário vai acontecer quando o ponto vernal estiver apontando para a constelação de Aquário. E isso vai durar em torno de 2.000 anos aproximadamente. Por que está falando em nova era, era de Aquário? Pois é, por quê, né? Alguns astrólogos, gente, entendem que a era de Aquário já começou no ano 2000. Outros acreditam que só vai iniciar em torno de 2.600 ou 3.000. O tema Era de Aquário, ao que parece, teve o seu ressurgimento em razão da conjunção de Júpiter com Saturno em alinhamento com o nosso planeta, o que ocorre a cada 400 anos. Ao que tudo indica, essa grande conjunção entre Júpiter e Saturno vai influenciar muito nas fortes energias de Aquário e seu corregente Urano, mas não vai marcar a mudança de eras astrológicas. Pelo visto, nem a entrada de Plutão em Aquário marca a mudança de era astrológica. Na realidade, toda essa movimentação parece que faz parte de uma transição de eras. Nós estamos num período de transição entre eras, mas não estamos ainda na era de Aquário.
Os impactos, gente, da era de Aquário, aquela de 2.000 anos, que dura 2.000 anos para mudar, não são 20, estão diretamente ligados à mudança na forma como nos organizamos enquanto sociedade, como vivemos tanto coletivamente e individualmente. É um período de revolução, rebeldia, consciência, e isso pode sim ocorrer durante esses 20 anos. É o que eu estou falando. Parece que nós estamos num período de transição. Então, gente, esse período ele faz com que todo mundo, tá, toda a sociedade repense as estruturas em que nós estamos vivendo. Repense consumo consciente, busca pelo equilíbrio mental, físico e espiritual, tá? Seja como for, tá? Durante esses 20 anos de Plutão em Aquário, grandes mudanças devem ocorrer, porque teremos a ação de regeneração, mudanças drásticas e eliminação do que não serve mais em razão da energia de Plutão, associada às inovações revolucionárias, aos avanços tecnológicos, transformações sociais, grandes descobertas referentes à influência de Aquário. Se você gostou, deixa um like aqui nesse vídeo, tá bom? Chegamos ao final. Visite o canal Gividal e assista aos outros vídeos com temas diversos, não só sobre astrologia, mas também tarô, arquétipos, amuletos. Aliás, nós vamos retomar os nossos vídeos sobre arquétipos, tá? Inscrevam-se no canal Gividal e acione o sininho de notificações para receber todos os avisos do canal. Como sempre, para quem já é inscrito, ó, minha gratidão, seus lindos e lindas, iluminadíssimos. Para você que ainda não se inscreveu, minha gratidão por estar comigo até esse momento do vídeo. A gente sempre conhece alguém que é ligado em astrologia, em esoterismo, em ocultismo, que gosta desses temas. Então, gente, compartilhe o vídeo com esse ser de luz que gosta desse tipo de assunto. Beijos, gatos e gatas garotas. Fiquem bem. Namastê.